Livro do Êxodo, capítulo 14. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé, né, gente? Porque a gente aprendeu assim, cresceu assim e tal. E acho que vai continuar assim, né? Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Estou vendo aqui um pessoal conhecido meu. Ovelhas queridas, ali Daiane, Alcione, que são dadas à pastora Luciana. Que, por sinal, estou aqui vestida pela Alcione, né? Esse vestido aqui, que eu estou me achando elegante. Se eu não estou, não tem problema, mas eu estou me achando. Foi um presente que a Alcione... Era isso que eu queria, que essa irmã gritou aí, tá linda. Nesse momento é a hora, é isso que a gente espera nesse momento, né? Êxodo capítulo 14. Porque se os homens não sabem, as mulheres se vestem para as mulheres. Eu não sei para quem os homens se vestem, né? Mas nós nos vestimos umas para as outras. Não é isso, Isabel? Por isso que eu já vi esse lindo sapato. Já observei tudo. Livro do Êxodo, capítulo 14. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo 15. Então, o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos juntos, só esta última frase, 1, 2, 3. Diga aos filhos de Israel. Vamos mais uma vez? Diga. Solte as suas mãos agora, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, segure firme na mão da pessoa que está do seu lado, não deixe ela escapar, prova para ela que você está vivo, alegre e cheio do Espírito Santo nesta tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome pela presença do Teu Espírito em nosso meio. Vale mais um dia nos Teus átrios do que 1000 em outra parte. Nós preferimos estar à porta da Tua casa do que adentrarmos nas tendas aonde há impiedade. Porque na Tua presença até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si sua prole. Glorifica o Teu nome pela Tua palavra. Oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, aplauda o Senhor pela sua palavra nesta noite. Assentai-vos em nome de Jesus. Olhe para mim, eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar. Eu sei que você está preenchido por muito do que você ouviu de Deus neste dia. Mas esta palavra pode trazer nesse momento a direção que você está precisando. Queridos, Israel subiu ao Egito em 70 pessoas, a convite do próprio faraó, num tempo em que José era governador do Egito, para viver em uma terra chamada Gósen e ali estabelecerem suas casas e darem continuidade às suas famílias. Israel viveu no Egito cerca de 430 anos. E desse período, Israel não foi escravo durante todo o tempo. Como eu disse, subiram com 70 pessoas, a início numa posição razoavelmente confortável de imigrantes, formaram o que nós chamaríamos a nossa cultura de uma colônia e foram vivendo. Mas houve um tempo em que na sucessão faraônica, estabeleceu-se um faraó que não conhecia José, que não lembrava dos seus feitos. E conhecer aqui dá conta de reconhecimento. Não reconhecia a autoridade que José havia tido sobre o Egito e o quanto o seu plano de ação em um tempo de crise sustentou toda aquela gente. Este homem, por não conhecer a história de Israel, passa a olhar Israel de maneira distorcida, com um certo nível de desconfiança. O que é natural quando nós não conhecemos a história de alguém. Quando pegamos a história de alguém no meio do caminho, em desenvolvimento, é natural que desenvolvamos alguns tipos de desconfiança sobre o caráter dessa pessoa. E agora esse faraó olha para Israel e começa a criar uma série de fantasias na sua cabeça, o que é extremamente nocivo. Quando não conhecemos bem alguém e fantasiamos coisas sobre esta pessoa. Ele agora fantasia
esta gente é muito forte. Essa gente é muito poderosa. Eles podem se rebelar a qualquer momento e tomar as rédeas da nação. Ora, o Egito naqueles dias era uma das maiores potências do mundo antigo. Israel não tinha a menor condição de tomar aquele país. Mas eles olham para Israel como inimigos em potencial. Quando você não reconhece quem você é, a tendência natural é você enxergar no outro um inimigo em potencial. Agora eles olham para Israel e começam a temer e dizem, essa gente é perigosa. Eles vão tomar toda a terra e eles têm um plano. Vamos escravizá-los. Vamos dar a eles um serviço forçado. Porque trabalhando forçosamente eles param de se multiplicar e nós os dominamos. Realmente não conheciam nada de Israel e nada do Deus de Israel. Porque nós costumamos viver exatamente a mão inversa. Quanto mais oprimidos, mais crescemos. Quanto mais afligidos, mais força ganhamos. Quanto mais perseguidos, mais poder espiritual geramos. E a coisa não deu certo. O plano não deu certo. Israel, mesmo escravizado, continuou crescendo. Eles agora vão para um segundo plano. O segundo plano é matar as crianças que nascessem das hebreias. Deus estabelece temor no coração das parteiras e elas não conseguem matar as crianças. O plano falhou. Eles não conheciam que o Deus que nos guarda, do Salmo 121, e que não dormita, jamais permitiria que Israel fosse extinto dentro da terra do Egito. Ele vai para um terceiro plano. As próprias mães hebreias devem entregar as crianças no Nilo e matá-las. E é nesse ponto que Deus entra, levantando aquele que seria o libertador de Israel. Deus levanta Moisés dentro da casa de uma mulher chamada Joquebede. Moisés se prepara no Egito durante 40 anos após ser admitido como filho da filha de Faraó, e vocês conhecem a história. Mas ele não consegue entender em que nível Deus quer usá-lo como libertador. E a Bíblia vai dizer que ele tenta exercer poder de polícia, o uso da força. E ele acaba matando um egípcio para defender um hebreu. Quando nós desconhecemos o nível em que Deus quer nos usar, nós entendemos erroneamente que nos nossos pequenos níveis nós vamos conseguir executar alguma coisa. Eu quero lhe dizer que Deus vai lhe usar, mas não é nos níveis baixos. Deus vai te usar, é nos altos níveis que Ele vai promover você. Moisés não entende isso e precisa agora fugir do Egito. E vai viver na terra de Midian, escondido, ameaçado, com uma sombra em sua vida, mais 40 anos. No final desses 40 anos, ele está no Horebe, no monte de Deus, apacentando as ovelhas do seu sogro, com uma vida aparentemente normal, quando ele olha para uma sarça. E esta sarça está envolvida em fogo, mas o fogo não consome a sarça. Ele diz, eu vou me virar para ver esta visão, porque que a sarça não se consome. Uma voz poderosa grita do meio da sarça, tire a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés estava acostumado com Horebe, Moisés estava acostumado com a sarça, mas naquele dia ela encandeceu-se. E quando ela encandeceu-se, ele diz, eu vou virar para ver esta visão. Olhe para mim, você não precisa de marketing, você precisa de fogo. Porque quando o fogo te envolver, até quem nunca te viu vai passar a te ver. Moisés agora ouve a voz de Deus dizendo, você vai voltar ao Egito. Deus ordena a Moisés dizendo, eu sou. Deus se apresenta a Moisés com algumas provas. Moisés desce do Horebe, despede-se do seu sogro, entra no Egito, encontra com seu irmão Arão, a quem ele não vê há alguns anos, e se posiciona diante de Faraó para libertar o povo de Deus. Mas começa a acontecer um processo que talvez seja difícil de você entender, mas eu quero lhe ajudar a entender isso. Na medida em que Deus levanta Moisés para propor a saída do povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó. Talvez você esteja olhando para mim dizendo, Helena, eu não consigo conceber um Deus que endureça o coração de uma pessoa.
Talvez você não consiga conceber isso porque não lhe explicaram uma coisa. É razoável que Deus endureça o coração de alguém que voluntariamente endureceu-se durante toda a vida contra Ele. Se alguém se endurece voluntariamente contra Deus, o que Deus faz é potencializar esse endurecimento, a fim de que Ele mesmo seja glorificado contra aquele que se endureceu contra Ele. Não tem risco nenhum de Deus endurecer o seu coração, porque o seu coração é um coração inclinado para Ele. Mas o coração de Faraó já era um coração que voluntariamente se endureceu. Quando ele mandou matar os meninos, Deus não havia endurecido o coração dele. Quando ele mandou que as parteiras matassem as crianças assim que nascessem, Deus não havia endurecido o coração dele. Quando ele escravizou Israel, Deus não havia endurecido o coração dele. Quando ele oprimiu Israel, Deus não havia endurecido o coração dele. Deus só está endurecendo o coração de alguém que voluntariamente já havia se endurecido. É Deus dizendo: você quis ser duro, então agora você vai ver o que eu faço quando eu decido endurecer alguém. O Egito é balançado com 9 primeiras pragas. E ele começa a negociar com o Faraó, mas quando o Faraó quer amolecer, Deus endurece. Deus tinha uma sentença de 10 pragas e o Egito vai ter que receber a 10ª. Na 10ª praga, todos os primogênitos dos egípcios morrem. Era Deus respondendo: você quis exterminar a minha herança, mas sou eu que vou exterminar a sua. Na terra de Gósen, o sinal do sangue do cordeiro aspergido na porta, o anjo da morte passa, mas não entra na casa dos hebreus. Comem a Páscoa apressadamente, cingem os lombos, calçam as sandálias, estão com o cajado na mão, prontos para sair. Mas antes Deus diz a eles: tire dos egípcios tudo que vocês puderem. Peçam a eles vasos de prata, vasos de ouro e mudas de veste. Um processo de escravidão que durou mais de 180 anos provocou pobreza. Mas Israel não vai sair pobre. Eu vou lhe entregar uma palavra, eu espero que você esteja preparado para receber. Israel entrou no Egito com 70 vidas, com 70 almas e saiu com milhares. Eles saíram da escravidão mais rico do que quando entraram nela. Os egípcios tremiam de medo, entregavam os vasos de ouro, entregavam os vasos de prata e entregavam as mudas de vestes. E Faraó, obcecado, transtornado, desequilibrado, olha para Moisés e diz: pega o teu povo e vai. Quem está comigo, diga aleluia. Moisés sai com aquele povo. Quando eles estão a certa distância, Deus endurece o coração de Faraó mais um pouquinho. E ele diz: eu não posso perder essa mão de obra. Levantem-se todos os cavaleiros. Peguem todos os cavalos. E vamos atrás de Israel para recuperá-los. Existem situações que Deus está tirando você. E a palavra dele para você hoje é: nunca mais outra vez. Eu vou repetir porque alguém não pegou. Nunca mais outra vez. Eu vou repetir pela 3ª vez. Nunca mais outra vez. Israel agora está marchando. Os egípcios estão vindo atrás. Eles se sentem num beco sem saída, porque adiante deles, pelo caminho que Deus os conduziu, há um grande mar. E aí que chegamos à altura do capítulo 14. Os filhos de Israel começam a murmurar, dizendo: para que saímos então do Egito? Para morrer nas mãos de Faraó. Para que saímos do Egito? Não havia sepultura lá o suficiente para que fôssemos mortos. Para que saímos do Egito? Para agora sofrermos tão grande decepção. E Moisés levanta a voz e começa a falar com Deus. E quando ele fala com o Senhor, eu chego na altura do versículo 15, que é o versículo que lemos. Quem está comigo, diga aleluia. O Senhor olha para Moisés e diz: por que tu clamas a mim? Eu quero que você me ajude a pregar e olhe para pelo menos 2 pessoas e repita esta pergunta para elas: por que clamas a mim? Ficou péssima, porque tem muita gente aqui. Solte a voz, olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte a ela: por que clamas a mim?
Olhe para cá que eu vou lhe responder o que Deus quis dizer com isso. O que Deus está dizendo para Moisés é algo que talvez você não esteja preparado para ouvir. Que Deus acelere a sua maturidade para você não me ter como herege. O que Deus está dizendo para Moisés é: não precisa mais orar. Helena, Raquel, não diga isso. Eu digo e repito: existem coisas na sua vida que Deus está dizendo, segundo Mateus Henry explica, porque você insiste nessa petição se ela já está garantida. Quando eu digo para você não mais orar, o que eu estou dizendo é não mais por isso. Mude as razões da sua oração. Lembre dos missionários no campo. Lembre da igreja perseguida. Porque quanto a Faraó, não precisa mais orar. Olhe para frente e marche. Sua Bíblia está aberta? Se ela não está, não vou poder fazer nada por você, mas pelo menos ouça. Versículo 15, diga aos filhos de Israel que marchem. A ordem do 15 é para Israel. Mas há uma sucessão de 4 coisas aqui, você precisa entender. No verso 15, diga a Israel que marche. No verso 16, tu levanta o teu cajado. No verso 17, eu ainda endurecerei o coração dos egípcios. E no versículo 18, os egípcios saberão que eu sou Deus. Você não entendeu, mas eu estou aqui para te explicar. Deus está dizendo para Israel, você diga marcha. Você levanta a vara. Eu endureço o coração deles. E eles vão saber hoje que eu sou Deus e eu serei glorificado. Oh, eu vou repetir para quem não entendeu. Diga aos filhos de Israel que marchem. Você levanta a vara. Eu endureço o coração deles. E eles hoje saberão que eu sou Deus e eu serei glorificado. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Deus não vai lhe liberar nem lhe isentar de se expor diante dessa cena. Deus não disse a ele: diga aos filhos de Israel e pare. Diga aos filhos de Israel e cale. Diga aos filhos de Israel e volte. Você quer preservar a sua imagem diante do impossível, mas Deus está dizendo: se exponha diante do impossível. Diga a eles que marchem. Agora você estende a sua vara. Tem gente acuado diante do impossível. Tem gente com medo do impossível. Tem gente se escondendo por causa do impossível. Deus está dizendo: eles marcham e você estende a vara. Eu não te libero do processo do milagre, porque eu quero expor você. Ai, porque Deus me expõe tanto. Eu quero expor você. Hoje você vai provar se acredita ou se não acredita. Olhe para mim. Diga para eles marcharem. Mas você não vai dormir não. Estenda a vara. E eu pioro tudo para você. E eu pioro tudo para você. E eu pioro tudo para você. Ah, que Deus é esse, pessoal? Olhe para mim. Diga aos filhos de Israel que marchem. Estende a vara. E eu mato o Faraó? Não, eu pioro tudo para você. Diga aos filhos de Israel que marchem. Estende a vara e eu pioro tudo para você. Tem gente aqui que está vivendo isso, só está com a mão na cabeça. Diga aos filhos de Israel que marche. Estende a vara e eu pioro tudo para você. Cada atitude que você toma de fé está piorando tudo. Cada atitude que você toma de obediência está piorando tudo. Cada atitude que você toma de submissão está piorando tudo. Cada passo que você dá em direção ao milagre está piorando tudo. Mas Deus te trouxe um dia com Deus para ouvir essa palavra. Está piorando, mas no final eu serei glorificado. Você conhece alguém pelo nome aqui? Grita o nome dessa pessoa. Diga para ela: está piorando, mas vai ser glória. Está piorando, mas vai ser. Olhe para mim, quem está comigo, diga aleluia. O anjo de Deus
que estava na frente do exército. Quando o faraó aponta com o seu exército lá atrás, a Bíblia diz que o anjo que ia adiante de Israel retirou-se e passou-se para trás. Havia um anjo na frente. Mas por causa do que estava acontecendo nas costas de Israel. Aonde? Nas costas. Esse anjo saiu da frente e foi... faz assim. Essas tuas costas só não tá furada porque o anjo que andava na tua frente pulou para trás. Só não te mataram ainda porque o anjo que estava na frente deu um salto para trás. Shekinah. Você não vai encontrar na Bíblia essa expressão, Shekinah. Mas a Shekinah é a glória que ilumina e que esconde. É a glória que ilumina e que esconde. É a glória que ilumina e que esconde. Quando não tem inimigos, ela ilumina. Mas quando tem inimigos, ela esconde. Aí você está preocupado com o seu desaparecimento. Eu vou repetir, porque é paradoxal, mas é facilmente compreendido pelos espirituais. Você está preocupado com o seu desaparecimento. A glória que te iluminava, agora está te escondendo. E você quer aparecer, mas você não entende que a glória que ilumina também esconde, porque tem inimigo lá atrás. Pegue na mão de alguém e diga: esta pessoa aguente o tempo da escuridão, você vai ficar vivo. Pegue na mão desta pessoa que está do seu lado e diga a ela: aguente o tempo da escuridão, pelo menos você vai ficar vivo. Aguente o tempo da escuridão, porque pelo menos você vai ficar vivo. Aguente o tempo da escuridão, porque pelo menos você vai ficar vivo. Aquela nuvem Shekinah saiu da frente e se colocou para trás. E o texto diz que fez separação entre os filhos de Israel e o exército de Faraó. E o exército de Faraó não conseguia chegar. Você não entendeu? Olhe para mim. Olhe para mim. Algumas coisas parou de acontecer na sua frente. E você está preocupado. Porque as portas não estão se abrindo na frente. Porque os milagres não estão acontecendo na frente. Porque os degraus que você quer subir não se desenharam para que você suba à frente. Mas algumas coisas não estão acontecendo à frente, porque Deus achou por bem pegar o anjo que estava à frente e colocar atrás para proteger você por trás. Agora esse anjo que está te protegendo por trás e esta nuvem de glória que a Bíblia não trata pelo nome de Shekinah, mas a gente sabe que a Shekinah, que é a manifestação do próprio Deus, agora está escondendo Israel. E na medida em que esconde Israel, a Bíblia diz que ela fica entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Ela está no meio entre os egípcios e entre Israel. A Bíblia vai dizer no versículo 20 que a noite passou, mas que eles não conseguiram se aproximar. Aí eu começo a entender as minhas tentativas de aproximação de pessoas que eu nunca consegui. Aí eu começo a entender porque tem lugares que eu nunca vou chegar. Aí eu começo a entender porque tem gente que nunca vai chegar. Aí eu começo a entender porque eu também não consigo chegar. Porque tem dias que Deus coloca uma nuvem entre eu e aquilo que vem para me destruir. E por mais que tente, não consegue. A nuvem não deixa. Por mais que tente, não consegue. A nuvem não deixa. Eu quero que você toque no ombro de alguém e diga: esta pessoa só vai te enxergar quem Deus deixar. Eu estou pregando para alguém hoje aqui. Marcharam. 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 Os egípcios também marchavam.
mas a nuvem está no meio, não vai chegar, não vai alcançar, não vai tocar, não vai colocar a mão, pode até mandar recadinho, mas tocar não toca. Então, Moisés estendeu a mão sobre... Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Moisés estendeu a mão sobre o mar, mas não fez nada. Deus só quer expor o profeta. Deus adora expor profetas. Eu digo para ele, não dá para o senhor fazer tudo sozinho e me deixar fora. Ele diz, não, vai lá e estende a vara. Minha vara vai resolver alguma coisa? Não, 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 é só para te expor. Ok. Moisés colocou a vara sobre o mar, mas a Bíblia deixa claro, não houve nada. Deus só queria expor o profeta. E Yahvé, ele, Senhor, por meio de um forte vento, por meio de. Você precisa entender que o que você chama de vento é servo de Deus ao teu respeito. Não, você não entendeu. Você está pensando que eu estou falando do crente que está do seu lado. Não é isso. Eu estou dizendo que o que você chama de vento, o que você chama de dificuldade, o que você chama de piorou tudo, Deus está dizendo, isso aí é só um servo da minha vontade para executar o milagre que eu já reservei para esse dia. Por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, Deus fez o mar se afastar. O vento foi o meio pelo qual Deus utilizou-se para a realização do milagre. 2 paredes se formaram. Quem está comigo, diga eu. Uma parede à direita e outra à esquerda. Não foi como no Jordão, que as águas se colocaram num montão. Não. Não. Elas se puseram direita e esquerda, porque a Bíblia diz que o mar se abriu ao meio. Ou as águas desafiaram a lei da gravidade e fizeram assim de pé, como dentro de um aquário, mesmo sem paredes. Ou elas se tornaram em blocos de gelo. Eu não tenho essa resposta e nenhum teólogo tem. Nós não estávamos na cena. Mas só tem 2 jeitos. Ou elas se levantaram como se dentro de um aquário, numa parede invisível, líquida, ou elas se transformaram em blocos de gelo. Mas o que eu quero que você entenda, para você se situar e não morrer afogado, é que Deus não aspirou a água do mar. A Bíblia diz que Deus abriu um caminho. Então aqui tem água. Aqui tem água. E só aqui no meio tem uma passarela para eu passar. Só que tem bobinho pensando que aqui não tem água. Tem abusado pensando que aqui não tem água. E de vez em quando faz uma gracinha e sai do caminho. Porque está pensando que Deus aspirou a água, mas Deus não aspirou a água. Deus colocou 2 paredes de água, a tua direita e a tua esquerda, para quando você pensar em fazer gracinha, você olhar para um lado, olhar para o outro, a ficha cair, você pensar, é melhor eu ficar no caminho para eu conseguir chegar do outro lado. Tem um crente simpático do seu lado? Se ele não for simpático, não mexe com ele, que é perigoso. Mas se ele for simpático, diga para ele, não abusa que a água está aí do teu lado. No caminho. No caminho. No caminho. No caminho. No caminho. No caminho.
no caminho, no caminho, no caminho, no caminho. Se você esquecer de tudo que eu preguei, guarda só isso. No caminho, porque na direita você afunda, na esquerda você morre afogado, mas no caminho você vai chegar do outro. Helena, onde isso está escrito? Êxodo 14, 22, eram muros de água. Êxodo 14, 22, muros de água. Israel vai passando pelo caminho. Aí tem gente chata, tem gente chata, tem gente chata em todo lugar. Tem gente chata até aqui. Que essa hora já está pensando, a mulher está falando, isso, onde isso está na Bíblia, vai procurar você, que eu não tenho que estar falando tudo, não. Tem gente chata em todo canto. Pensa que no meio de mais de 1 milhão de pessoas não tinha gente chata? Aí quando tem gente chata do lado da gente, a gente tem vontade de fazer assim, né? Ou você tolera esse crente e chega vivo do outro lado, ou você morre. Tolerar pessoas é uma questão de sobrevivência. Entraram pelo meio do mar, atravessaram. E a Bíblia diz que os egípcios que os perseguiram entraram também. E cometeram um erro gravíssimo. Entraram com todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Entraram com todos. Todos. E Deus deixou. Eles viram as paredes de água e pensaram, isso é um efeito sobrenatural ou é um efeito comum da natureza? Deu certo para eles. Vai dar certo para a gente. Entraram com tudo. Quando pessoas naturais querem viver de forma que os crentes sobrenaturais vivem, eles descobrem que milagre não é oferecimento coletivo. Milagre é exclusividade para quem anda no caminho. Eles entraram. E quando eles estão marchando sem conseguir alcançar Israel, porque ainda há uma nuvem que os separa. Era madrugada. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Aí o versículo 24 diz que pouco antes da alvorada do alto da coluna de fogo, Yahvé olhou para o exército dos egípcios. Que horas? Pouco antes da alvorada. Que horas são? Pouco antes da alvorada. De 2 às 6 da manhã. A criança está chorando, dizendo, mãe, estou com dor no ouvido. 3 da manhã. Você diz, filho, mamãe vai colocar esse remedinho no seu ouvido. Porque agora não dá para ir em lugar nenhum, é de madrugada. Vamos esperar amanhecer. E quando amanhecer, a gente vai, não é assim? A não ser que seja um caso gravíssimo. Você calcula que tem uma dívida, você não liga para o gerente para querer empréstimo de madrugada. Você descobre que não pagou a conta de energia, você não vai à lotérica de madrugada. Você dá falta de um utensílio dentro de casa e você não vai bater numa loja de departamento para comprar um ar-condicionado de madrugada. Na lógica, exceto em algumas questões especiais, em promoções, campanhas, normalmente as atitudes que precisamos tomar é sempre no horário que chamamos de comercial. A Bíblia diz que perto ou pouco antes da alvorada, entre 2 e 6 da manhã, quando ninguém consegue resolver nada. Repita isso. Quando ninguém resolve nada. Ah, você não entendeu? Dê essa notícia para a pessoa que está ao seu lado. Diga a ela, naquela hora que ninguém resolve nada, é que ele vai começar a trabalhar. Eu vou dizer mais uma vez, é naquela hora que ninguém resolve nada, é que ele vai começar a trabalhar. Eu vou dizer a terceira vez, para você que está desesperado porque não conseguiu resolver dia 1º, hoje é feriado e você acha que amanhã vai amanhecer tudo igual. Nesse feriado de 2 de novembro, em que ninguém consegue resolver nada, porque o cartório está fechado,
fechado, o fórum está fechado, a prefeitura está fechada, o banco está fechado. Ele mandou te avisar: eu estou trabalhando. Eu quero que você diga uma palavra que eu quero que tome a sua mente para você nunca mais esquecer. Diga pessoalidade. Eu quero que você entenda que Deus é um Deus extremamente pessoal. A Bíblia vai dizer algo aqui terrível sobre o nosso Deus, extremamente pessoal. A Bíblia vai dizer que quando Deus decidiu, pouco antes da alvorada, Ele lançou confusão e temor sobre os filhos de Israel. Isso aí é comum, isso parece muito com a divindade, muito com Deus. Lançar temor e confusão. A palavra temor está associada à divindade. Mas o que me choca, eu queria que os pastores entendessem isso, para a gente sair mais consolado, mais tranquilo aqui nesta noite, é que o Deus que lançou o temor não lançou só temor. No versículo 25, a Bíblia diz que ele emperrou a roda dos carros dos egípcios. Por isso que eu mandei você repetir, solicitei que você repetisse pessoalidade. Porque muita pessoalidade Deus descer para mexer na roda de um carro. A Bíblia, na versão fiel, não diz que ele emperrou. A Bíblia, na versão fiel, diz que ele tirou a roda. Aí eu fico imaginando o Deus que criou o universo, olhando para os egípcios e dizendo: hoje eu vou aprontar uma com vocês. Não vai funcionar carro nenhum, porque eu estou soltando esse parafuso, eu estou travando essa roda, eu estou arrancando... Aí vem um bando de crente enlatado, de crente miojo, que olha para mim e diz: Deus não se mete nessas coisas, não é tudo que Deus faz, tem coisa que não é para Deus. Aí vem uns crentes enlatados, uns crentes micro-ondas, e vem me dizer: para que esse negócio está no trânsito, porque Deus fechou o trânsito, abriu o trânsito porque Deus permitiu, perdeu o voo porque Deus não deixou. Vocês espiritualizam tudo. Você que sabe pouco de Deus, o Deus que nós servimos, tira a roda de carro. Só para quem é maior de 40, ainda lembra do Fred Flintstone, meu irmão? O teu inimigo vai ficar andando igual o Fred Flintstone, com um pezinho no chão, e Deus dizendo: arranquei tua roda, mas no meu servo você não toca. Ah, levanta a tua mão, porque eu estou te falando que vai ter gente que vai atrasar. Eu estou falando que vai ter gente que não vai chegar. Eu estou falando que vai ter buraco que vai abrir na via. Eu estou falando que vai ter blitz na hora errada. Eu estou falando que aparelho de celular vai pifar. Mas quem se levantou contra você vai ser atrasado nesse caminho, mas ele não te toca. Rebababaxu, rebaia, canto ré. Pegue na mão de alguém, grita para ele: Faraó perdeu a roda. Faraó perdeu a roda. Eu quero ver chegar aqui. Eu quero ver chegar aqui. Eu quero ver chegar aqui. Faraó perdeu a roda. Com muito sacrifício. Com muito sacrifício. Porque para servir a Deus é fácil, mas para desobedecer é muito sacrifício. Com muito sacrifício. Conseguiram entrar no meio das águas. Deus disse para Moisés: Moisés, estende a vara de novo. A primeira vez que Moisés estende a mão, Deus faz duas paredes, à direita e à esquerda. Agora, quando Moisés estende, as águas voltam. Porque o Deus da ação é o Deus que também inverte a ação. Você vai ver processos divinos serem invertidos
como juízo contra os ímpios que querem escarnecer do povo de Deus. Quando o processo se inverteu, as águas cobriram os carros de guerra, os exércitos, seus cavaleiros e os egípcios. E quando eles tentaram fugir, eles iam ao encontro das águas e as águas iam se fechando no caminho. A Bíblia diz no versículo 28 que nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Entretanto, Israel atravessou o mar, pisando em terra seca. Para ajudar a tua fé, eu vou te lembrar que Israel não pisou nem em poça d'água, nem em lama. Porque quando você decide andar no caminho, Deus vai criando chão a cada passo que você dá. Israel agora chega do outro lado. E eu chego no versículo 30, onde eu concluo a mensagem. Preste atenção. Naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios. E os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados à praia pelo mar. Eu não sei se você já leu o capítulo 14 inteiro, mas Moisés encorajou o povo dizendo: os egípcios que vocês estão vendo neste momento, nunca mais vocês tornarão a ver. Lembram disso? Só que agora a Bíblia está dizendo que os corpos apareceram e que Israel viu. Moisés disse: os egípcios que vocês estão vendo, vocês não vão ver nunca mais. Mas a Bíblia está dizendo que Israel viu. Só que a imagem que Israel viu de um egípcio ou de muitos egípcios mortos não se compara àquela imagem de prepotência, de arrogância, de malignidade e de altivez que eles contemplaram no início da história. O que Deus está dizendo não é que Ele vai desaparecer com os nossos inimigos. O que Deus está dizendo é que no formato que eles se exibem contra nós, nunca mais eles aparecerão na nossa frente. Que os defensores dos inimigos de Deus se pronunciem depois no YouTube. Beijo para vocês. Mas uma coisa eu vou dizer aqui. A cara de arrogância, a cara de ódio, a cara de altivez que se levanta contra você, você vai encontrar com essa pessoa daqui a uns dias. Só que o leão vai ter virado gatinho. Porque uma coisa é antes de perder a roda e levar uma surra no Mar Vermelho. Outra coisa é depois de saber que só o Deus de Israel é Deus e que não há outro Deus além dele. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, tire pelo menos 5 segundos para dar glória ao Deus que está dizendo: eu vou transtornar a face do teu adversário. Como é que ele anda? Assim. Antes do mar. Como é que ele fala com você? Antes do mar. Como é que ele gosta de te olhar quando você está na prova? Assim. Antes do mar. Porque desse jeito que você está vendo hoje, você nunca mais verá para sempre. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor. Depositou sua confiança em Deus. Como também em seu servo Moisés. Olhe para cá. Israel viu o poder do Senhor.
depositou no Senhor a sua confiança. E também no seu servo Moisés. Está entendendo? Porque Deus te chamou para colocar a vara, mesmo sem sua vara fazer nada? Está entendendo? Porque Deus expôs você a uma situação de ventania. Depois daquele dia, eles começaram a confiar em Moisés. Porque uma coisa, o tecladista pode me ajudar? Uma coisa é o nível de credibilidade que damos a alguém que nunca atravessou uma noite com vendavais. E outra coisa é o nível de credibilidade que damos a alguém que passou uma noite no mar no meio dos vendavais. Deus está te envolvendo em situação de risco. Deus está expondo você diante da tua família, dos teus amigos, da sociedade, para você ganhar credibilidade. Porque uma coisa é um crente que nunca passou no mar. Uma coisa é um crente que nunca viu uma ventania na madrugada. Uma coisa é um crente que nunca atravessou no meio de parede de água. E outra coisa é um crente provado no vento, no mar e diante dos seus inimigos. Tudo que você está passando hoje é para alguém dizer amanhã: eu creio no Deus dele e eu acredito nele também. Levante as suas mãos aí, assentado onde você está. Há uma nuvem de Deus cobrindo este lugar. Remanto querebaia. Nosso amigo pastor Clésio Araújo já disse que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas fala em mistério com Deus e não com homens. Por isso eu vou te convidar, você que recebeu o dom do Espírito Santo, a abrir a sua boca e começar a orar em línguas estranhas agora. Fale a língua que os homens que não são batizados no Espírito Santo não falam. Fale a língua que os anjos não falam. Fale a língua que os demônios não falam. Fale a língua que os religiosos não falam. Fale a língua que só os crentes batizados no Espírito Santo falam. Remano quebai axé. Eu estou te chamando para 1 minuto falando em línguas estranhas. Helena, eu não oro em línguas. Abre a boca e começa a dizer glória, glória, glória. Que eu penso que Jesus pode te batizar agora. Eu penso que Ele pode te encher com línguas estranhas agora. Esse mar não vai te matar, ele vai te dar credibilidade. Esse mar não vai te matar, ele vai te dar credibilidade. Comece a orar em línguas e seja fortalecido. Impressionante do Antigo Testamento foi a abertura do Mar Vermelho. Não tem cena mais poderosa no Antigo Testamento. Quando a teledramaturgia brasileira reproduziu essa cena, teve recordes de audiência. É uma cena impressionante. A travessia do Mar Vermelho é o maior milagre do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento teve uma cena mais poderosa do que esta. Ou como eu queria estar lá. No Novo Testamento teve uma cena mais poderosa do que esta. A Bíblia diz que a pedra do sepulcro foi removida. Um anjo se assentou sobre ela, porque quando o anjo se assenta sobre algo, é o céu dizendo: eu domino sobre isto.
Jesus se levantou vivo, e quando ele se levantou, mortos ressuscitaram juntamente com ele. Ele começou a andar no meio do jardim, e algumas meninas no domingo de manhã foram levar especiarias, e quando perceberam a pedra removida, que ele não estava ali, olharam para o jardineiro julgando que ele fosse um hortelão e disseram: sabe onde está Jesus? Ele respondeu: porque vocês estão procurando alguém vivo entre os mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Olhe para mim. Nós perdemos a maior cena do Antigo Testamento, nós não estávamos lá. Nós perdemos a segunda grande aparição que está no Novo Testamento, e que foi maior do que a do Mar Vermelho, a ressurreição de Jesus. Nós não estávamos lá. Mas a terceira cena que vai entrar para a história e abalar o universo. Maria não vai participar, Pedro não vai participar, Joana não vai participar, mas a igreja vai participar. De repente, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Helena, eles vão participar da ressurreição. Dessa cena que eu estou falando, não. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos. Olhe para esta pessoa e diga: não morre agora não, por favor. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Eu não atravessei o mar, eu não encontrei com o jardineiro Jesus, eu perdi a primeira, eu perdi a segunda, mas eu não vou perder a terceira. Nós somos a igreja do arrebatamento. Aleluia. Vai desviar agora? Vai ficar nessa de pezinho na água, pezinho no caminho? Vai fazer vergonha para perder a terceira cena? Vai trocar a terceira cena pela balada? Vai trocar a terceira cena pelo pó? Vai trocar a terceira cena por um copo de uísque? Vai trocar a terceira cena por uma mulher que não é tua? Rebiarai. Vai trocar essa terceira cena por causa de gente má, que te apedrejou tanto que você diz: é melhor eu desistir. Vai trocar a terceira cena por causa de falso religioso que pisou na tua garganta, e você diz: estou tão decepcionado que eu desisti. Eu perdi a primeira porque eu não estava lá. Eu perdi a segunda porque eu não estava lá. Mas debaixo do sangue de Jesus, Satanás está vencido. Eu não vou perder a terceira.